Vamos lá, pessoal. Então, vamos para mais uma aula de sistemas operacionais, a de número 42. A minha proposta hoje, combinada aqui com os colegas aqui da sala, é falar sobre uma introdução à virtualização. Então, a gente pretende usar aí 2 aulas para falar sobre isso, certo? Aí, hoje então, virtualização. Essa parte de virtualização ela é parte do programa do curso de Ciência da Computação e de Engenharia de Computação. A gente de computação até eu tenho uma certa dúvida, mas enfim, isso não é tão importante agora se está no programa ou não. Mas é uma parte que é do assunto de sistemas operacionais, certo? Então, nesse contexto, eu quero mostrar para vocês alguns fundamentos usando 2 recursos, tá? De novo, aqueles recursos do livro lá, do Tannenbaum, né? E mais um recorte de um livro que é aberto, tá? Que é um livro que é aberto também em português, que ele tem um bom texto, que traz uma perspectiva de virtualização que é um pouquinho diferente da do outro livro, por isso que eu coloquei aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Dessa vez, eu estou usando uma plataforma diferente. Quem é atento e vai ver essa aula vai perceber. Eu estou usando uma plataforma, estou testando uma outra plataforma chamada Jitsi. Então, ela está um pouquinho diferente, mas não vai afetar em nada os papos aqui, né? Mas é só o jeito de apresentar mesmo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, vou compartilhar a janela, que fica o material aqui disponível, aqui, tá? Então, vamos lá. Pessoal, está na sala, me conta se compartilhou. Compartilhou. Por favor. Ok? Legal. Deixa eu aumentar um pouquinho. Compartilhado perfeito, Daniel, Rodrigo, Gabriel? Tá. Joia. Então, essa aí que vocês estão vendo é justamente a parte do livro aí do Tannenbaum que a gente adotou, é um livro-texto, né? Que é um recorte do livro, sempre eu trago recorte do livro, né? Que é a parte de virtualização. Qual que é a ideia? A ideia é trazer uma parte introdutória mesmo de virtualização, dado o tempo que nós temos para isso, tá? Eu posso até combinar com vocês se a gente segue nisso aí para ficar mais rica essa parte, tá? Nas futuras aulas. Mas agora, nesse momento aqui, o que é virtualização? Né? E é dentro de sistemas operacionais. Então, a minha intenção é dizer o seguinte, o que é virtualização? Sempre naquela ideia, né? Nunca perder de vista aquela ideia, jamais perder de vista aquela ideia de que a gente está lidando com bases, né? Sempre as bases. Porque quando se fala virtualização, provavelmente quem está me ouvindo, e vocês estão aí na sala, meus queridos estudantes, deve estar imaginando coisas que conhecem, né? Olha, fala virtualização, já está pensando em quê? Está pensando em VirtualBox, né? Ou alguma ferramenta dessa, VMware e coisas do gênero, né? E é isso mesmo, normal, tá? A minha intenção, então, é trazer um pouco da... Isso, o Rodrigo escreveu aqui, você pode falar, viu, Rodrigo? Tem áudio, fica à vontade, tá? Tá bom. Fica tranquilo. É isso, tranquilo, tá? Fica à vontade. Mas pode usar o chat também, é o que você achar melhor. Então é o seguinte, o que acontece? Porque os motivos de virtualizar, né? Mas eu vou avançar um pouquinho, como eu sempre faço, né? Só para dar aquele panorama geral aqui. Esse texto que eu estou projetando agora, em português, tá? Esse é um livro que eu já usei em alguns momentos aqui do curso. É um livro que ele está aberto, né? Está na rede, está aqui, ó. Está inclusive no ResearchGate, tá? Carlos Maziero, professor da Federal do Paraná, tá? Então, esse tópico, ele aborda, vou avançar até chegar lá, porque vocês vão ter esse material, claro que vão, até porque ele está aberto, né? Aqui, ó, parte 7 de virtualização, e ele tem uma abordagem que eu quero explorar, tá? Com vocês aqui. Que é a seguinte, vamos ver, não esse capítulo ainda, tá? Esse aqui, ó.
que é para trazer algo que é familiar. Primeiro, depois a gente fazer uma análise. Olha aqui. Eu quero, de imediato, tá? Daqui a pouco eu vou falar com vocês, assim, os motivos. De onde vem essa história de virtualização? Mas antes disso, vamos partir do ponto que vocês já entendem. Ou já entendem, ou melhor que entender, já conhecem. Né? Vocês estão vendo 3 figuras aí. Perfeito? Tá aí, VM de sistema. Sim. VM, eu acho que a minha câmera estava desligada esse tempo todo. Agora eu liguei. Os dois? Eu pensei que não tinha como. Vocês estão vendo minha câmera? Foi uma falha minha aqui, mas eu não vou parar, não. Vou seguir. Agora tá vendo a imagem, Rodrigo? E Daniel, Gabriel? Pô, foi uma falha. Agora que eu vi. Mas não tem nada, não. Vai ficar assim. Vamos em frente. Eu estava falando aqui. Vocês estão vendo 3 imagens, certo? A VM de sistema, VM de sistema operacional e VM de processo. Essa classificação é interessante, porque você pode ter máquinas virtuais, VM é de Virtual Machine, ok? Máquinas virtuais, que é parte do conceito de virtualizar, né? E eu daqui a pouquinho eu vou voltar para ficar mais clara a questão da virtualização, né, da máquina virtual. Mas veja, VM de sistema operacional e VM de processo. Dessas 3 aí, né, a mais à esquerda, qual que é a ideia? A mais da esquerda, todas elas eu tenho hardware, porque o princípio de virtualizar eu tenho hardware e quero executar determinadas aplicações e até mesmo outros sistemas operacionais que não são eventualmente compatíveis com aquele hardware. Então vamos analisar isso da esquerda aqui. Ó. Tem um hardware, tá aí roxinho, né? Vou até aumentar mais agora. Aqui. É o hardware. Eu tenho uma figura de um elemento chamado, em português, né? Esse aí é um termo que o autor colocou em português, chamado hipervisor. Em inglês, é hypervisor, tá? Com Y. Daqui a pouco eu vou colocar aí o outro material, vocês vão ver. O hipervisor é o responsável aí nessa camada verde que vocês estão vendo na figura, por fazer essa espécie e eu vou melhorar esse conceito, essa espécie de tradução, tá? Que tradução? Nesse exemplo aqui, eu tenho hardware, tenho hipervisor, e eu tenho apoiado sobre esse hipervisor, eu tenho 2 sistemas operacionais, vocês percebem aí, né? Um Linux e um Windows, apenas como exemplo. Poderia ser outro, tá? Esse modelo aqui de máquina virtual ou de virtualização é para quê? É para eu ter 2 sistemas operacionais diferentes, com suas devidas aplicações, as cores aí estão ajudando a perceber, né? Com suas devidas aplicações, rodando no mesmo hardware. Tá? Então, eu posso ter um hardware x86, no caso, nesse exemplo, é um hardware x86, e eu tenho um sistema operacional Linux, sistema operacional Windows, rodando diretamente naquele hardware, usando o hipervisor, o hypervisor, que nós vamos detalhar isso melhor, tá? Na figura do meio, central, eu tenho um sistema operacional, ou melhor, uma classificação que é uma máquina virtual, quer dizer, uma virtualização, só que de sistema operacional. Como assim, de sistema operacional? Eu vou virtualizar, não é o hardware, como é o da esquerda. Aqui a ideia desse central é virtualizar o SO. Então, aí nesse caso, eu tenho hardware, eu tenho Linux, é um exemplo, né? Então, eu tenho Linux, poderia ser outro SO, tá? Mas eu tenho Linux. Aí eu tenho o hypervisor, de novo, que é aquela camadazinha, e acima dela tem o quê? Espaços de usuários diferentes. Qual que é a ideia dessa classificação de virtualização aqui? Percebam que nessa classificação de virtualização de SO, eu não estou mudando o SO. Né? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou proporcionando aos meus usuários espaços distintos em ambientes distintos, sistemas operacionais, apesar de ser o mesmo, né, para funcionar no Linux.
nesse exemplo do Linux. Então, aqui nesse espaço de usuário aqui, ó, cadê meu mouse? Esse aqui, ó. Nesse espaço de usuário, eu tenho um ambiente completamente distinto desse aqui, mas apoiados no mesmo hardware. Pode imaginar assim, na mesma máquina, certo? Esse é o princípio. O da direita traz um exemplo emblemático, né? Qual que é o exemplo emblemático? Que eventualmente a gente usa para desenvolver sistemas, software, né? Que é o da JVM, né? Da Java Virtual Machine. Esse tipo de virtualização já é uma virtualização de processo. Ou seja, eu quero virtualizar processo, tornar virtual os processos. Nesse exemplo, eu tenho um hardware Spark, que é um hardware da Solaris, Sun Solaris, né? Uma empresa que já é muito importante no desenvolvimento de hardware. Um hardware Spark, que não é, obviamente, o x86, só para dar um contraste, né? Okay. Eu tenho um sistema operacional Solaris, que a gente falou muito pouco aqui, né? Quase nada, talvez, né? Mas é um sistema operacional também. E eu tenho as aplicações Solaris, esse é Linux aqui, tá? Só para ficar claro. As aplicações aqui rodando no Solaris, normal, né? Normalmente, como a gente falou bastante. E eu tenho uma máquina virtual, nesse exemplo aqui, rodando como processo. É um processo rodando que consegue conversar aqui com esse núcleo Solaris aqui, poderia ser Linux ou Windows, o que é que seja, né? Porque uma máquina virtual Java, quando ela está rodando, tá, ela é um processo do ponto de vista do sistema operacional, né? E rodando, e quando ela roda os bytecodes, né? E esses bytecodes, eles são traduzidos ou executados aqui de uma forma independente do hardware, né? Claro que eu tenho a JVM para os Solaris, não é assim? JVM para o Linux, e assim por diante, tá? Sim. Com essa classificação em mente, aí eu vou... nós vamos agora buscar o conhecimento que vocês já têm, né? Então, por exemplo, onde é que vocês acham, tá? Que se encaixaria aqui o VirtualBox, que vocês talvez usem. Onde é que vocês acham que tal? Qual dessas três seria o VirtualBox? O que vocês acham? Dá para arriscar? É do meio, né? Hã? A do meio? Eu acho que é a do meio. Eu sabia que vocês iam falar que é a do meio. É porque é uma pegadinha, né, Rodrigo? Não, por que não é essa do meio? Porque quando eu estou falando de virtualizar, eu estou falando o seguinte: hardware. Aí, nesse mesmo hardware, eu quero rodar diferentes sistemas operacionais. Qual que é o que eu estou falando agora? É esse, né? É o da esquerda. Sim. Diferentes sistemas operacionais. Então, o VirtualBox cairia em qual, então? Possibilidade diferente operacionais. Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Né? Esse aqui. Eu tenho um VM, eu tenho uma máquina virtual de sistema, de hardware, tenho um hipervisor. Quem que é o hipervisor? É o VirtualBox. O VirtualBox é um software que você instala ali, tal, certo? E que ele vai rodar Linux, vai rodar Windows. Mas deixa eu melhorar isso aqui, tá? Vamos pegar essa classificação aqui. Isso. Aqui, ó. Tô pegando aqui o chat aqui. Eu tenho que ficar mais, de novo, atento aqui ao chat. Ó, o Gabriel escreveu VM de sistemas de SO, tá? Respondendo aquela. Mas ele precisaria de um SO antes. O que acontece? Essa classificação aqui é uma classificação desse autor, eu gosto dela, para clarear, pelo seguinte. Porque ele traz três classificações, em geral, quando a gente lê e estuda nos textos sobre os hypervisors, ou os hipervisores, são trazidas apenas duas classificações, tá? No geral. Então, eu vou agora aqui chavear para cá, olha, que é o do Tannenbaum. Olha aqui o texto do Tannenbaum, que vocês vão estudar também. Olha aqui. Quantos hipervisores tem? 2. Tipo 1, tipo 2, certo?
O tipo 1 e tipo 2, que é o que eu estou ilustrando aqui no texto do Tannenbaum agora, tá? Ele traz dessa forma aqui, ó. Olha só. E essa é a abordagem dele, obviamente é correta, né? Não é claro, né? Mas repare o seguinte, eu tenho o tipo 1, é esse aqui, tá? E esse aqui é o tipo 2. Quando a gente fala de máquina virtual, a imagem está congelada só para mim. Pessoal, a imagem está congelada só para o Daniel? Rodrigo, você não tá me vendo ele mexendo não na tela? Ah, Rodrigo. É porque Não, tô não. É que a gente tá... Eu tô vendo deve ser aqui. banda mesmo, deve ser banda. É a internet da vida. Então, olha aqui. Os dois. Então você tira a câmera, né? Parece que ele saiu. Ele vai sair atrás de novo, eu acho. Isso faz parte do que a gente está fazendo mesmo. Olha aqui, ó. O tipo 1. Ó, tipo 1 de virtualização e o tipo 2 de virtualização. Estão vendo? Né? O que é o tipo 1? Esse tipo 1, eu tenho hardware aqui embaixo, tenho CPU, tenho disco, tenho as interrupções, ok, né? É o hardware. Aí eu venho o hipervisor, que é essa camada aí, que vai ser capaz de fazer essa virtualização do hardware, né? Tá aqui. E eu tenho, portanto, possibilidade de ter o Windows e Linux, tá? O tipo 2, como é que é o tipo 2 agora? Agora vai ao encontro do que o Gabriel falou ali, ó. Precisa de um SO antes. Olha aqui o tipo 2. Tipo 2 de Hypervisor. Hardware. Aí eu tenho um sistema operacional chamado Sistema Operacional Hospedeiro, ou Host. Fique à vontade de conter, né? Então, imagine que eu tenho o Linux no seu computador, você instalou o Linux, beleza, tem o hardware ali, o seu x86, enfim, né? E aí eu tenho um tipo 2 de hipervisor. O que esse tipo 2 vai permitir? Ele vai permitir que eu tenha um sistema operacional convidado, guest, tá? Que vai rodar sobre esse tipo 2 aí, né? Que é o hipervisor. O nosso VirtualBox, que outro que vocês usam? Talvez o VMware, né? Queimou. VMware, isso, queimou. E ele está nessa classificação, tá? Então, é um hipervisor do tipo 2, onde eu preciso de um SO host, que é o Linux, tá? Onde eu preciso, então, ter um software, e no caso, é o nosso VirtualBox, só para dar um exemplo, tá? Ele fica aqui, é esse aqui. E aí eu coloco o Windows para rodar com seus devidos processos aí, o Windows, tá? No mundo Windows. E também eu consigo, por esse caminho aqui, ó, né? Os processos do próprio Linux, que está hospedando aqui esse hipervisor, rodar também os processos normalmente, diretamente com o Linux e com o hardware, tá? Uhum. Essa aí que vocês estão vendo, vamos ver se eu consigo agora juntar os dois recortes que eu fiz para vocês. Esses caras aqui, ó, esses dois são tipos, tipo 1 e tipo 2, muito comum na literatura, nos manuais, nos textos, tá? Tipo 1 e tipo 2 de hipervisores. E eles estão, viu, pessoal, aqui, ó, nessa VM de sistema, tá? Então, essa VM de sistema, que é uma virtualização de sistema, de hardware, eu tenho dois tipos. Esse aqui eu tenho dois tipos, tá? Quais tipos? Com e sem o sistema operacional hospedeiro? Exatamente, Rodrigo, obrigado. É isso aí. Com e sem o sistema operacional hospedeiro, exatamente. E essas outras classificações, essa central e essa da direita, elas não são muito exploradas nos textos de sistemas operacionais. Por isso que eu decidi trazer esse aqui também. Tá certo? Então, dito isso, o que nós vamos fazer agora? A parte aqui, ó. Aqui. Essa parte aqui, que eu estou circulando da esquerda, eu vou girar aqui no texto, tá? E vou mostrar uma outra figura para a gente seguir na conversa. Aqui, ó. Aqui agora o autor do texto, que o link
eu vou passar para vocês, claro. Olha aqui, ó. Máquinas virtuais de sistema, tá? E aí eu caio, finalmente, tá? Nessa outra figura. Essa figura... É porque esse professor é assim mesmo. Eu preciso fazer recortes para ficar claro para vocês os fundamentos, né? Ficar claro os fundamentos. Repare o seguinte, da esquerda à direita. Então eu tenho agora, se eu tiver uma classificação assim, eu quero virtualizar o hardware, tá? Virtualização de hardware. Essa virtualização de hardware, aí eu trago duas, que são os que eu acabei de discutir no tipo 2, texto, né, do Tannenbaum, com essa figura preta e branca aqui. Tipo 1, tipo 2. Aqui aparece o tipo 1 do lado esquerdo e tipo 2 do lado direito. E aí nós vamos chamar isso aí, também é chamado de o hipervisor nativo e o hipervisor convidado. Beleza? Ok. Onde que o VirtualBox está aqui? Só para fixar. Da direita. Obrigado. Convidado, Isso aí, gente. Obrigado. Exatamente, convidado. Esse da esquerda, por que eu estou levantando tudo isso falando? Porque esse da esquerda aqui, ele é antigo. É isso que eu quis fazer aqui agora. Fazer um contraste, porque nós usamos, nós virtualizamos bastante no nosso cotidiano, às vezes usamos VirtualBox, o Kimu, outras ferramentas, e esse uso, ele está aqui e é um uso mais recente, vamos chamar assim, da ideia de virtualização, tá? No entanto, a ideia de virtualizar, pessoal, não é nova. A ideia de virtualizar, ela é ainda dos anos 1960. Olha só. Então, 1960, 1970, principalmente. E essa ideia da virtualização daquela época é essa da esquerda. Tá? Que é o tipo 1. Então, você tem lá um hardware, aí você tem uma solução aqui que é chamada hipervisor, para eu conseguir ter sistemas operacionais apoiados, né? Convidados, que possam rodar nesse mesmo hardware. Mesmo que aquele sistema operacional, eventualmente, não seja compatível com aquele hardware. Né? Tá certo? Ou seja, o que é compatível? A gente sabe que o processador tem um conjunto de instruções, estou falando de hardware, e que o SO, ele tem que entender, fazer chamadas ao sistema, né? E fazer chamadas para aquele conjunto de instruções específicas do processador. Então, se eu tiver aqui, nessa figura, um Linux aqui do lado esquerdo, e aqui desse lado um Windows, suponha, esses dois aqui, eles nem sempre vão funcionar no mesmo hardware. Tá? Nem sempre. É claro que no x86 isso para nós é mais tranquilo, mas não é assim que funcionava nos anos 1970, 1900 nem existia Windows ainda, mas existiam os computadores, os mainframes, os computadores de grande porte e as dificuldades da época, né? Então, beleza. A primeira fase dessa aula é essa. Quer dizer, quando você falar de hipervisor nativo ou tipo 1, é um modelo de virtualização realmente mais antigo. Tá? E o hipervisor convidado é um modelo mais recente na história aí da computação, né? Onde eu instalo esses softwares, ou eu instalo esse software chamado hipervisor. E aí vocês deram alguns exemplos aí. Muito bem. Então, dito isso, aí eu vou voltar um pouquinho na história, tá? Olha aqui. Vou tomar emprestado aqui. Pedi emprestado para o autor aqui algumas considerações, que é o seguinte. Vamos pensar aqui logo no início do texto do capítulo 7 do livro, tá? Que fala de virtualização em cloud. Eu estou focado aqui em virtualização, né? Logo no começo, o que acontece, né? Se a gente imaginar os computadores e as organizações, as empresas, a gente não pode deixar de pensar nessa questão mais histórica aí, né? Mas você imagina o seguinte, vamos pensar um data center, pensem comigo, tá? Vamos construir rapidamente aqui um cenário, tá?
é o que está projetado em termos de texto, mas vamos pensar num cenário assim. Imagine lá um data center, e um data center que tem vários serviços. Então está aqui, usando o texto. Eu tenho servidor web, servidor de e-mail, servidores FTP, servidores de comércio eletrônico, e por aí vai. Só para exemplificar, e como eu já disse, pedindo emprestado aí para o Tannenbaum aí, esses textos, essa abordagem. Muito bem. Aí você tem lá um data center com um montão de serviços, todos funcionando, um rack, com o mesmo equipamento. O que a gente pode pensar? Eu poderia pensar em colocar todos esses servidores, tá? E aí eu estou chamando de serviços, serviço de e-mail, serviço web, serviço FTP, no mesmo computador. Conseguiu imaginar já? Pensa lá, um computador, você colocar todos esses serviços. Ok. É uma abordagem um tanto intuitiva, mas já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Se você tem todos esses serviços no mesmo computador, você vai ter um único ponto de falha. Sim. Faz sentido, né? Uhum. Quer dizer, se aquele computador parar de funcionar, obviamente, você vai perder todos os serviços vão parar de funcionar, esse é um ponto. Se você tem os vários serviços ali funcionando no mesmo computador, a tendência é que eu não faça isso, a tendência é que eu distribua em servidores físicos. Né? Então, é mais interessante eu ter o quê? Computadores ou máquinas separadas. Né? Então, eu posso pensar o seguinte, não, é melhor eu ter, então, computadores separados, cada computador desse com um serviço de e-mail, um serviço de web, um serviço de FTP. Então, eles ficam separados. Cada máquina, podem pensar fisicamente, cada máquina, tá? E essa aula é interessante, assim, porque essa aula eu trabalho ela com mais tempo lá em sistemas distribuídos. Mas aqui na visão de sistemas operacionais, você pode distribuir esse serviço. Então, você põe o servidor de e-mail numa máquina, o servidor web noutra máquina, o servidor FTP numa terceira máquina. Ok. E liga numa rede, claro, né? Aí o autor coloca aqui, High Speed Network. Tá bom. E aí eu vou ter um pouquinho mais de confiabilidade e um pouquinho mais de disponibilidade. Beleza. Vamos seguindo. Tá, então eu distribuí em servidores. Tá, mas acontece que nem sempre eu consigo ter o mesmo sistema operacional em todos esses servidores. Certo? Isso é natural. Então, eu posso ter, por exemplo, uma escolha da corporação, usar um serviço de comércio eletrônico que só funcione em determinado sistema operacional, como, por exemplo, o Windows. Tudo bem? É uma decisão da corporação. Né? Aí você tem um outro servidor de FTP que vai funcionar no Linux. Um outro servidor de... O que mais que eu falei? Servidor de e-mail... que funciona no outro Linux, no Ubuntu. Um servidor de e-mail funciona no Ubuntu, um servidor de web que funcione no Windows, e um servidor de FTP que funcione em outro Linux, ou no Unix. Isso é normal, isso acontece o tempo todo nas corporações, certo? Aí o que está acontecendo? Você tem agora computadores separados, ligados em rede, no seu data center, né? Com diferentes expertises de conhecimento dos sistemas operacionais, certo? E isso causa o quê? Começa a causar uma dificuldade, né? Sim. Tanto de operação, né? Por muitas razões, eu manter essas máquinas separadas dá mais trabalho, né? Então, o conceito da máquina virtual, ela tem como premissa esse elemento aí, né? Que é o que seria interessante se eu tivesse uma máquina só. É engraçado que a gente retorna para uma máquina só, mas tem algumas diferenças, né? Você tem um hardware, nesse hardware eu tenho diferentes sistemas operacionais ali instalados, disponíveis, certo? E eu chamo essa tecnologia de máquina virtual, né? De virtual machine.
E nessa ideia da virtualização, é para permitir o quê? Essa última frase. Que um único computador to host, certo? Hospede múltiplas máquinas virtuais, ou múltiplas máquinas virtuais, cada uma potencialmente rodando um sistema operacional completamente diferente. Certo? Então a gente sacrifica aquela segurança que a gente tinha quando a gente distribui as máquinas? Eu continuo. Perfeito, Daniel. Vê se eu entendi você. Eu continuo com aquela questão de eu ter um ponto único de falha. Tá? Então Certo? É curioso, e até eu acho que vale a pena fazer um parênteses, uma pausa. É curioso porque quando você vai estudando a evolução da tecnologia, da ciência da computação, da engenharia da computação, você vai estudando a evolução, você vai vendo que tem idas e vindas. Né? Uhum. Então, eu, por exemplo, quando eu trabalhava com programação de computadores em empresa, no ano 1988, olha só, 1988, que eu comecei a programar trabalhando em empresa. E na realidade foi no governo, foi no estado de Goiás. Estagiário, olha só, minha história. Naquela época, aqui na cidade, tá? Tem que falar daqui. A gente trabalhava com um sistema que era centralizado, mainframe, acho que eu já falei em alguma dessas aulas aí para vocês. A gente trabalhava no sistema centralizado. E naquela época se pensava o seguinte, não, eu preciso centralizar tudo, né? E aí eu estou falando final dos anos 80, aqui no Brasil, especificamente aqui na cidade. No entanto, a gente já falava em distribuir por rede, claro. Isso no final dos anos 80. E assim foi feito. Nós passamos por uma coisa chamada downsizing, né? Que era o quê? Era sair de um sistema centralizado e ir para sistemas distribuídos, computadores em rede, que é o que eu acabei de falar, né? Uhum. E de tempos para cá, aí vem os altos e baixos, né? Arquitetura cliente-servidor, distribuição de serviços e tal. Isso continua, claro, isso permanece. No entanto, em termos de manutenção de data center, manutenção de equipamento, de hardware, é mais interessante agora eu ter um hardware, certo? Um único hardware, dividido eventualmente num rack, posicionado num rack. E esse hardware único, vamos chamar assim, que é isso aqui, ó, que o autor chamou de Virtual Single Computer, né? Eu, por software, instalar diversas máquinas virtuais diferentes, certo? Então, é meio que uma volta. Eu estou centralizando, mas não os serviços, né? Eu estou centralizando o quê? O hardware, a máquina. E essa máquina, eu tenho várias formas de eu prover ou diminuir esse ponto de falha único, tá? E que eu não vou poder falar isso agora, porque é outro assunto, eu dou muito mais de tolerância a falhas, né? Mas eu consigo tratar o fato de eu ter uma única máquina e ter replicações dessa máquina, certo? Ou na aula passada a gente falou muito de disco, né? Nas aulas passadas de fazer a redundância de discos, né? Mas eu posso ter redundância dessas máquinas. Mas em termos de serviços, eu posso distribuir o serviço por meio de máquinas virtuais. Então eu posso instalar uma máquina virtual para o Daniel e só ele vai usar. Aí eu vou instalar uma máquina virtual, vou criar uma máquina virtual só para o Gabriel usar. Certo? Os serviços de cloud oferecem esse tipo de coisa, né? Então você tem uma máquina virtual para você usar, usuário número 1, e uma outra máquina virtual para o usuário número 2 usar. E isso que eu acabei de falar é essa classificação aqui, ó. É bem essa aqui, ó. Certo? Ou essa aqui. Cada um tem a sua máquina virtual disponível. No entanto, no mesmo hardware. Certo? Sim. Que é essa parte aqui que eu estou colocando aqui. Onde é que ela está? Essa aqui, ó, do single computer. Aqui. Essa aqui, ó.
né? De um único computador, hospedar várias máquinas virtuais diferentes. Né? E, então, com isso, o que eu tenho? No sistema virtualizado, eu tenho diferentes servidores rodando em diferentes máquinas virtuais, mas ainda mantendo o modelo parcial de falha, foi o que eu comentei, porque eu continuo tendo um computador só, certo? Uhum. Então eu tenho que cuidar dessa parte. Mas em termos de oferecer o serviço, é muito interessante você ter máquinas virtuais diferentes, né? Vou dar um exemplo doméstico, não tem problema nenhum fazer isso. Lá no Instituto de Informática, nós temos um data center, né, lá no INFE. Esse data center, ele é um data center. E ele é um mini data center, eu brinco, né? Mas é um data center. Então a gente tem todo o rack, tem o hardware, né? Então esse hardware a gente está adquirindo agora, inclusive, novos hardwares. Então a gente vai adquirindo esse hardware, essa plataforma de hardware. E o sysadmin, que a gente tem lá no INFE, técnicos, analistas são sysadmin, o que ele faz? Eu sou o professor Sérgio, aí eu abro uma requisição para o data center e falo, olha, eu gostaria de ter uma máquina virtual para mim. Uma console Linux para eu usar. Dadas todas as análises de restrição, de limitações e tal, o sysadmin me entrega, sysadmin é uma pessoa, tá? É o analista. Então ele vai me entregar uma máquina virtual. Então o que ele faz? Ele vai ali no ambiente, cria uma máquina virtual Linux para mim e me oferece para eu usar. E essa máquina virtual, pessoal, ela é completamente independente da máquina virtual que foi oferecida para o professor Márcio, né? Fictício. Okay. Então ele tem a máquina virtual dele, eu tenho a minha. Certo? Então esse tipo de coisa é natural dos ambientes hoje, né? Que tipo de serviço vocês oferecem? Aí são mais internos, viu, Gabriel? Você perguntou, você está falando lá do Instituto? Por exemplo, a plataforma que a gente roda o ensino remoto, que a gente vai rodar, ela roda numa máquina virtual, separada, com determinada workload de disco, determinado workload de CPU, determinada interface de rede, certo? Mas o hardware como um todo é um só. Então eu separo para aquela máquina virtual determinados recursos, né? Não sei se eu te respondi, viu? É mais ou menos isso. Os serviços são mais internos, viu, Gabriel? Por exemplo, um professor que faz uma pesquisa e que precisa usar o data center para executar um experimento. Então, ele contacta o analista, né, o sysadmin, administrador do sistema, e solicita uma parte do sistema para ele rodar o experimento. E é curioso essa parte do sistema, né? Porque essa parte do sistema que eu estou enfatizando aqui é justamente esses quadradinhos, esses retângulos aqui que eu estou colocando, certo? Uhum. Que é esse aqui, ó. A parte aqui, uma parte aqui. Então ele fica de forma isolada, trabalhando em cima do hipervisor. Que isso nessa análise aqui, né? Muito bem. O motivo para ter máquina virtual, para ter virtualização, ele é antigo, né? Ele volta lá na história, eu vou passar mais rápido aqui, ele volta lá nos tempos dos anos 1970, tá? Onde eu tinha uma máquina virtual, eu criava máquinas virtuais no computador de grande porte, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no começo. Eu não vou conseguir agora. Aqui. Isso. Eu queria uma figura agora que eu lembrei dela. Uma figura boa. Essa aqui, ó. Logo aí, essa aqui, ó. Ótimo. Vitor mais. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse é um exemplo que eu gosto de citar. Esse aqui é dos anos 1900, final dos anos 1980. Olha como era a virtualização o que se chamava nessa época. Você tem aqui o hardware. Esse aqui é um exemplo da IBM, dos computadores da IBM. Então você tem o hardware. Bare hardware aqui é uma ênfase no hardware, né? Então você tem o hardware. O sistema operacional era chamado VM370. Eu tenho um carinho por isso aqui, porque eu já trabalhei com ele. Nesse ambiente aqui.
Aí o que era? O sistema operacional era um Virtual Machine, tá? Era o nome dele, VM370. Esse VM370 é como se fosse, na nossa classificação agora de virtualização, esse cara aqui, ó, o hipervisor. Sim, ok. Tá? Só para vocês entenderem o mapeamento aqui do fundamento com um exemplo. O CMS é um sistema operacional monousuário. Olha a curiosidade aqui. Monousuário. Então, quando eu me sentava na frente de um terminal, o terminal do mainframe para trabalhar, eu acessava, então, o terminal, fazia toda a programação, enfim, usava naturalmente, e eu estava usando um sistema operacional só para mim. Então, o CMS, que é o sistema operacional, que agora eu não vou lembrar o que significa CMS, faz muito tempo, mas aqui no texto tem isso. O CMS é um sistema operacional monousuário. E ele faz interrupções aqui, ó, no VM370, que conversa com o hardware e devolve para cá. Então, cada usuário tinha para si um sistema operacional próprio, monousuário, né? No caso do VM370, ele tinha condições de hospedar sistemas operacionais diferentes, não era só o CMS. Então, eu poderia ter aqui um outro sistema operacional. Professor, no lugar que eu trabalhava, eram todos iguais. Diga-me, cara. Qual que é a vantagem de ter vários sistemas operacionais iguais? Então, né, nesse exemplo aqui, todos eram exatamente iguais, todos funcionando da mesma forma. Se você for pensar assim, Daniel, mas qual a diferença disso num sistema que eu tenho, como a gente está conversando desde o primeiro dia, né? Um sistema operacional multiusuário? Nenhuma. Do ponto de vista do usuário, nenhuma. Nada. Nenhuma diferença do ponto de vista do usuário. A questão aqui é muito mais no sentido assim das questões não funcionais, ou seja, se eu virtualizar, se eu tiver aí a ideia do hipervisor e virtualizar, eu tenho condições de ter SOs diferentes. Então, aí eu vejo vantagem, mas quando é igual, eu estou enfatizando isso. O fato de se você falar assim, não, mas peraí, eu vou fazer isso só para ter o mesmo sistema operacional, que vantagem eu tenho? Bom, a priori nenhuma. Porque a principal ideia de eu ter a virtualização é eu ter, primeira, um hardware único, né, para diferentes sistemas operacionais. A primeira coisa que vem à mente, né, de sistemas operacionais que eu possa fazer com que ela converse aqui, né, nessa camada mais baixa aqui, fazendo toda a tradução e tal, né. Isso aqui são passos de uma evolução, viu, Daniel? É um passo de uma evolução. No caso do VM, o VM ele tinha suas vantagens ali pela construção dele, mas é algo específico do Virtual Machine 370, certo? Mas se você observar aqui nas nossas imagens, ó, olha só, a vantagem, eu te responderia assim, para não deixar um vazio, tá vendo esse do meio? Uhum. Esse aqui, tá? Esse aqui é o que a gente, por exemplo, faz hoje em dia em alguns data centers. Esse aqui, ó, tá? Porque você consegue, em cima de um Linux, você entregar máquinas virtuais diferentes para usuários, mas sempre Linux. A única vantagem que se percebe que quando eu tenho essa separação, mesmo que seja com o sistema operacional idêntico, é que os espaços de usuários são completamente diferentes, certo? Então, eu tenho aqui um pedacinho do sistema operacional para mim, ou melhor, do hardware para mim, mas eu trabalho aqui de uma forma completamente distinta desse outro usuário aqui, certo? Pergunta, mas se fosse igual, mesmo assim, cada usuário teria um só para o seu próprio uso. É isso aí, Gabriel. É isso aí. É o que nós estamos comentando. Você escreveu um pouquinho antes, né? Exatamente. Então, é totalmente isolado. Então, eu consigo, por exemplo, como eu falei agora há pouco, um professor, né, do instituto que quer fazer um experimento, ele precisa de uma máquina só para ele. E que não haja nenhuma interferência com outras máquinas virtuais. O hardware no final mesmo, né? Mas eu posso configurar uma máquina virtual para o professor Sérgio que tenha, olha só,
32 GB de memória RAM, e que tenha uma interface, 2 interfaces de rede, e que tenha, só para não ficar alongando, um endereço IP específico, porque eu preciso que seja aquele endereço IP. O professor X vai ter uma máquina virtual para ele com 64 GB de RAM e com uma interface de rede apenas. Percebe? Então, é como se eu tivesse uma máquina física ao meu dispor, mas na verdade não. Eu tenho um hardware tá aqui embaixo oferecendo todos os recursos para os dois, para o professor Sérgio e para o professor X. Tá bom? Uhum. É nesse sentido aí. Então, esse aqui foi um sistema que eu trabalhei. Esse aqui. Nesse formato aqui. Muito bem. Nessa sequência, gente, eu vou focar agora começar a fazer afunilar um pouquinho a conversa. Olha aqui, ó. Essa aqui, então, né? Sistema operacional, portanto, o hipervisor, portanto, nativo, né? E o hipervisor convidado. Resgatando o início da conversa, o tipo 1, né? E o tipo 2. Beleza? Esse hipervisor nativo, eu vou aqui, ó. Esse aqui faço questão de pegar esse textozinho aqui. Aqui, ó, exatamente. Essa é a forma mais antiga de virtualização encontrada nos sistemas de grande porte nos anos 1970, 1980, ou melhor, 60, 70, né? Eu gosto de frisar isso porque quando a gente fala de virtualização, máquina virtual, esse tipo de coisa, muitas vezes a gente acha que são coisas muito recentes, né? E não são não, tá? Na verdade, a ideia já vem há um bom tempo. O hipervisor convidado já é mais recente. Repare aqui que eu tenho KVM, ou melhor, VMware, bastante usado, né? VirtualBox e o QEMU, né? Vocês falaram aí. Que se classifica aqui, ó. Tá nessa classificação. Beleza? Muito bem. E as máquinas virtuais de sistema operacional? Agora, ó, essa aqui, que a minha ideia hoje é trazer essa classificação, nós vamos fechar ela toda, e aí na próxima, se vocês estiverem dispostos, a gente fecha falando um pouquinho de como que isso funciona, tá? Principalmente nessa vertente aqui, ó, que é a mais discutida, tá? Que é a VM de sistema. Né? Esse aqui, hoje que eu falei bastante de exemplos, né, do modelo, como é que ele funciona, ele é mais fácil de entender quando você percebe que o uso em um sistema operacional específico que você usa lá no seu ambiente, né? Olha, você está vendo que você tem um núcleo Linux falando com hardware. Repare que aqui, né, nesse exemplo, com hardware. E o hipervisor conversa com Linux e faz todas as traduções, né, aqui. A ideia desse é que o sistema operacional seja o mesmo. Né, Linux e aqui Linux. Né? Nesse ponto, alguns comentários aqui que vale a pena. Né? Aqui, ó. Olha esse caso aqui. Né? Esse aqui é um pouco menos conhecido, mas como se eu tivesse cada usuário, né? Aquilo que o Gabriel colocou no chat, né? Mesmo se fosse igual, cada usuário teria um só para seu próprio uso. A ideia aqui é que eu tenho um domínio 1, domínio 2, domínio 3, e cada domínio desse é uma pessoa, o seu usuário, com a sua máquina virtual para si. E esses círculos representando processos que ele poderia criar, eventualmente manipular, né? No mesmo espaço de nomes, né? Ou melhor, no espaço de nomes aqui do domínio 1, do domínio 2, do domínio 3, mas veja que os processos não podem, por exemplo, migrarem de um domínio para o outro, ou de uma máquina virtual para outra, até porque elas são isoladas. A ideia é que elas sejam realmente isoladas. Embora eu tenha um kernel do sistema operacional para todos e um hardware aqui para todos. E nesse caso aqui eu posso até entregar capacidade de hardware para cada domínio desse.
como eu exemplifiquei agora há pouco, tá? Esse elemento aqui, ele é típico, né? Quando eu tenho aqui, ó, é isso que eu estava procurando. Eu estou aqui procurando. Aqui, denominadas máquinas virtuais de sistema operacional, servidores virtuais ou containers. Aí uma questão, né, que eu acho que é legal agora até colocar para vocês, né? Aquele container que é muito usado, vocês usam bastante, vocês, assim, os estudantes em geral, os desenvolvedores usam, que é o Docker. O Docker se classificaria numa dessas? O que vocês acham? Essa pergunta é boa para quem usa Docker, né? Espero que... ou entende como é que ele funciona, né? Se a gente fosse pensar no Docker como uma forma de virtualização, será que ele se encaixa em algum desses? O que vocês acham? Eu não sei. Quem vai assistir depois da aula vai ficar pensando sozinho lá, né, e tentando. Pois não, Rodrigo? Parece que na do meio... A que mais pode se aproximar é é uma virtualização do sistema operacional. É isso mesmo. Tanto que esse autor aqui, ele chama atenção aqui, ele fala inclusive do ambiente QEMU também, ó. Olha aqui, ó. Ambiente QEMU, a máquina virtual Java e o ambiente QEMU são exemplos dessa abordagem. Na verdade, aqui ele está falando QEMU aqui, né? Eu acho que aqui é um pouco... A gente tem que olhar isso com carinho aqui. Mas no caso do Docker, aqui, ó, isso mesmo, Rodrigo, ó, máquinas virtuais de sistema operacional. Docker, Solaris, containers Solaris, a gente não tem muita convivência com isso, né? E FreeBSD Jails, que é muito específico, tá? Mas olha, o Docker se classifica aqui. Mas eu tenho que abrir um parênteses. Para quem gosta de discutir esse assunto, afirma que não é uma virtualização, tá? Isso é um pouco polêmico. Mas a gente consegue, sim, ao classificar, tentar classificar o Docker aqui como, nesse espaço aqui, né? Ele atuando aqui como hipervisor e conseguindo fazer com que as aplicações fiquem autocontidas, né? Essa é a utilização dele, né? Muito bem. Por fim, para a gente encerrar hoje, aqui, ó, essa parte aqui, vamos discutir ela um pouquinho, a terceira, porque aí na próxima eu vou fazer um foco aqui nessa, tipo 1, tipo 2, tá? Mais no mecanismo de funcionamento, né? Para a gente encerrar esse ciclo aí de aulas, tá bom? Essa aqui, ó, o interessante dessa abordagem aqui é que é um processo, né? No exemplo da máquina virtual Java, é um processo que fica rodando aqui no sistema operacional hospedeiro, né, no Solaris. E aí, quando ele está rodando, ele está rodando no universo dele. Quer dizer, se você roda um programa em Java, nesse exemplo é um programa Java, se você está rodando um programa Java, qual que é a interferência do sistema operacional aqui, no caso Solaris, aqui dentro dessa máquina virtual? Né? Muito pouco, nenhuma. Não tem muita coisa. Porque a máquina virtual Java, enquanto ela está rodando um software, um programa em Java que você construiu, né? Ele é observado ou controlado pelo SO como um processo. Isso aqui como um processo, né? Mas essa classificação também é interessante porque ela é chamada, então, de VM de processo. Porque eu estou virtualizando um processo. Porque eu tenho JVM para Linux, para Solaris, para Windows, né? E esse ponto aí, ela também a gente chama de virtualização, né? Vou passar aqui, ó, só para puxar alguns comentários do texto, na mesma linha do que a gente tem feito aqui nos outros assuntos, né? Olha aqui. Exemplos mais comuns de máquinas virtuais de aplicação que preservam a interface ISA real são os sistemas operacionais multitarefas, datores dinâmicos e depuradores de memória. O que ele quer dizer com isso aqui? ISA são as instruções lá do processador. Eu não falei aqui do termo do autor, mas são as instruções de cada processador, né? E no contexto aqui das máquinas virtuais de processo, eu tenho a execução de um processo
ou de uma aplicação individual, um processo, que fala com aquele hardware ali. E mesmo que mesmo que aquele processo ele execute num hardware X, ele vai conseguir rodar num hardware Y, né? Se eu tiver essa virtualização aí, que no caso da máquina virtual, Java, é a máquina que eu instalo, né? É a que eu escolho, tá certo? Então é isso. E aqui um último ponto, que eu acho dessa etapa aqui, que é como que funciona, e eu destaquei aqui que eu acho que é interessante. Ó. Como é que funciona o Wine, né? Muitos usam o Wine, e onde que classifica o Wine? É muito comum, né? O uso do Wine para rodar aplicações Windows no Linux, né? Uhum. E olha só, essa figura, tanto que o autor chamou atenção, eu fiz questão de chamar atenção aqui também, né? Olha lá, aplicação Windows, tá aqui, PC Intel, por exemplo, né? Tá aqui um hardware. O Linux está lá. O Linux aqui é o quê, hein, pessoal? Dentro dessa conversa toda nossa aqui de virtualização. O SO? Ele é uma... Hospedeiro. Hospedeiro, Obrigado, é isso aí. É o host, né? Então é hospedeiro, tá lá, com hardware, tranquilo. E o Wine é uma aplicação... O Wine é um programinha, né? Olha que legal. Não é um programinha, vamos falar assim, por que não? Okay. É um programinha. A JVM também é um programinha. Mas vamos lá. O Wine é um programa, você, afinal de contas, tem ele instalado, né? E ele é uma virtualização. É isso que eu achei interessante aqui. É chamado de emulador, né? E ele é uma forma de virtualização também. Então, não é só o VirtualBox, o VMware, o QEMU, que a gente está pensando, ou mesmo você ter hardware que quer criar máquinas virtuais sobre o... Não, aqui nem máquina virtual é. Então, o Wine, na classificação, e outros, eventualmente, que sejam disponíveis aí, ele cai nessa classificação de... Vou voltar aqui para fixar. Aqui, ó, de máquina virtual de processo, né? É a mesma classificação que cai a JVM. E você sabe que nós adoramos classificar coisas, né, pessoal? A gente precisa disso, porque facilita o entendimento, né? Ali. Então, a aplicação Windows está aqui, ó. Se essa aplicação Windows quiser falar com uma arquitetura, claro que sim, né? Não é problema algum. Aqui nós estamos falando por aqui, ó. Wine, Linux, PC Intel, tá certo? Então, caso as diferenças de interface entre a aplicação e a máquina real se limitem às chamadas do sistema operacional, o hipervisor precisa mapear somente as chamadas de sistema e bibliotecas usadas sobre as chamadas equivalentes oferecidas pelo sistema operacional da máquina real. Na próxima aula, se vocês estiverem muito animados, a próxima e a última desse ciclo aí dessas aulas, eu quero explicar isso aí, tá? Esse mapeamento, aí eu vou ficar mais focado, tá? Esse mapeamento entre as chamadas do sistema operacional e o hipervisor e as bibliotecas, né? E nesse caso aqui, essa abordagem usada aí, por exemplo, pelo Wine, permite executar as aplicações do Windows em Unix. Porque esse caso é um dos casos mais simples, na verdade, né? Porque o programa Windows está lá rodando. O que ele faz? Faz chamadas ao sistema operacional. Sem dúvida, né? Essa chamada ao sistema operacional, no caso do Wine, ele tem que mapear essa chamada do sistema operacional, que seria para o Windows, mas mapear para quem? Para o Linux. E converter para o Linux. O Linux vai agir junto ao hardware para atender a chamada. Quando a virtualização ela envolve só chamadas, isso é o ponto, só as chamadas dos sistemas e, eventualmente, bibliotecas, é mais tranquilo. Que é o que o Wine faz. Certo? Quer dizer, eu não tenho as dificuldades aqui, elas não envolvem, por exemplo, executar uma interrupção.
Lembra lá, gente, das discussões todas de interrupção que a gente fez? Se a minha aplicação ela envolve entrada e saída, e tem uma interrupção, tem que fazer um trap, certo? Ou precisa executar uma operação do processador ou das instruções do processador específica, quando a aplicação precisa executar especificamente uma instrução no processador, aí já é mais sofisticado, e aí cai muito naquela classificação ali do tipo 1, tipo 2 do hipervisor. Certo? Mas quando envolve, repetindo, chamadas sistema, system calls, e eventualmente bibliotecas, então uma aplicação como a Wine ajuda. Certo? É isso aí. Wine significa Wine is not an emulator. Nesse caso, as instruções são nativas. É isso aí. Isso aí. Eu já ia falando Gabriel, desculpa, Rodrigo, é porque eu tô tão habituado ao chat. É engraçado isso. Mas tudo bem. É isso aí. Tô tão habituado ao chat que sempre é o Gabriel que escreve. Muito bem. Pessoal, para finalizar hoje aqui, ó, tem um link aí, mas ele é muito assim, muito mais assim, de propósito geral, né? Mas aí, ó, quando vocês escutarem o termo hipervisor, ou hypervisor, né? Nesse caso aqui, geralmente, quem está usando esse termo, geralmente quem está usando esse termo está falando disso aí, ó. Olha esse videozinho aí que também é aberto, está na rede, tá? Totalmente aberto. Olha só, quando está falando de hipervisor, está falando aqueles 2 tipos que eu coloquei, tá? Então, que tipo? É o tipo quando você quer virtualizar hardware, tá? Então aí, sim, ó. 1 e o 2. Tá? Olha o tipo 1. Aqui, bare metal. Interessante a análise aqui, né? Então, tem um tipo 1 hipervisor, né? Que essa análise aí, você tem 2 máquinas virtuais, né? Ah, eu vi isso, Gabriel. O Gabriel comentou ali agora. Tem como compartilhar o vídeo diretamente pelo JITS. Eu não testei ele ainda, vou fazer isso nas próximas. Eu deve dar mais qualidade, né? Aí o tipo 2, o hosted, né? Que é aí, ó, o tipo 2, eu tenho, afinal, um sistema operacional aí envolvido, né? Ó, tipo 2, onde tem uma VM1 e VM2, né? Legal. Então, esse videozinho mostra... Eu só coloquei isso aí para ilustrar como isso é frequente quando você aborda esse assunto, né? Esse aqui, ele também faz uma... Ah, não, esse aqui é uma aula... Não, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ver se é esse mesmo, antes que eu fale alguma coisa errada. Ah, é. Esse aqui ele tem uma aulinha interessante, boa, assim, curtinha sobre isso, e ele coloca aqui, ó, o que é o tipo 1? Eu só selecionei por causa desse slide, agora vocês vejam, né? Por quê? Porque é loaded directly on the hardware, carregado diretamente no hardware. É a visão desse instrutor, professor, enfim, também é um link aberto, né? E o tipo 2? Loaded in OS running on the hardware. Tá vendo? Carregando, rodando OS no hardware. Então, um outro, e ele cita aqui o VirtualBox como exemplo, tá? Então, mais um recortezinho para vocês entenderem com mais clareza o que é o tipo 1 e o que é o tipo 2. Tá bom? Ok. É isso aí. Hoje foi um pouco... Deixa eu tirar o compartilhamento. Onde que tira o compartilhamento? Agora eu vou lutar aqui para descobrir onde que tira o compartilhamento. Não, mas você parou. Já tirou. Tirou já. Ah, virei? Ah, é só um clique. Facílimo, então. Obrigado. Pessoal, então, hoje foi um pouco... Para quem está acompanhando lá no YouTube, eu tenho que lembrar disso, essa aula foi um pouco diferente. A gente usou outro ambiente, né? Um dos alunos me sugeriu usar outro ambiente e eu usei. Está devidamente aí registrado. Ele fica o tempo todo com a marquinha lá, né? jitsi.org, é um software livre. Vamos ver, eu vou procurar usar daqui para frente, nas aulas e tal, né? Essa versão, ela vai ficar gravada no YouTube, tá, pessoal?
Rodrigo, tudo bem para você? Essa aula vai para o YouTube. Tá, pode ser. Tá, então, ela vai, tá? Porque aí na próxima, para quem acompanha as aulas no YouTube, a próxima aula eu vou encerrar esse ciclo das aulas. E aí eu vou fazer um fechamento com esse assunto de virtualização, ok? Como sempre, agradecer muito a vocês aí pela companhia. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, gente. Daniel, algum ponto, alguma observação final? Querem falar, Rodrigo? O próprio Gabriel? Tudo certo? Imagina. Open mind. A gente tem que testar as coisas, checar e verificar qual que é a melhor, né? É isso aí. Gente, abraço. Falou então, professor. Abração, viu, pessoal? Obrigado, Daniel. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.